Boa tarde, voltamos com as sessões desta terça-feira, 11 de agosto de 2020, da segunda turma, quarta Câmara, da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nós vamos começar com dois processos que têm sustentação oral gravada. Um deles, inclusive, a gente começou pela manhã, ambos são da relatoria do conselheiro Marco Rogério. Nós começamos pela manhã com um deles, mas deu problema técnico na audição do vídeo da patrona, então nós vamos recomeçar novamente como se nada tivesse sido feito. Então, é o item 10 da pauta, relatoria do conselheiro Marco Rogério, GD do Brasil, Máquinas de Embalagem Limitada, vai haver sustentação oral. Então, conselheiro, por favor, um breve resumo, depois disponibiliza o vídeo com a sustentação do... presidente, só retificando, melhor dizendo, é o item 9 e 10, tá? O processo envolve uma questão de perda de conta e comprovação, basicamente. Aquela situação que nós temos enfrentado comumente aqui nas sessões de julgamento, onde o contribuinte foi denegado, em despacho decisório, o pleito de um perda de conta, aí, posteriormente, ele traz a manifestação de inconformidade, tentando demonstrar através dos elementos, na época, salvo engano, foi só a DIPJ, aí o contribuinte, a empresa, a DRJ entendeu que não era o bastante, as provas anexadas ao processo, e em fase recursal ele traz mais provas. Vou colocar o vídeo e depois eu passo ao meu voto, senhor presidente. Desligue os microfones, por favor. Ilustríssimo conselheiro presidente e relator, Dr. Paulo Matheus Ciccone, conselheiro relator, Dr. Marcos Rogério Borges, demais conselheiros desta turma, bom dia a todos. A presente sustentação oral versa sobre os processos número 9 e 10 da pauta de julgamento de hoje. Tratam os autos dos processos de crédito, nos quais foi proferido despacho decisório, indeferindo integralmente os perdicompes indicados, nos quais se pleiteia compensações de pagamento indevido a título de IRPJ de março de 2011, que é objeto do processo 9 da pauta, e pagamento indevido de CSLL relativo também a março de 2011, que é objeto do processo número 10 da pauta, sob o argumento de que tais pagamentos haviam sido utilizados para a quitação de outros débitos da contribuinte. Na manifestação de inconformidade apresentada em ambos os processos, a empresa esclareceu e demonstrou que houve erro no preenchimento da DCTF referente a AMA e ao IRPJ e a CSL de março de 2011, pois na DIPJ consta que houve suspensão dos débitos de ambos os tributos em referido mês, haja vista a apuração do prejuízo fiscal no período. O erro no preenchimento das DCTFs, inclusive, fica evidente com a indicação de que o débito não está vinculado ao pagamento dos DARFs em questão, mas sim a compensação feita nos referidos perdicompes, no qual os DARFs são objeto de crédito utilizado para a quitação de outros débitos. A turma julgadora julgou improcedente a defesa sob o argumento de que a DIPJ apresentada tem efeitos meramente informativos e a DCTF não fora retificada e, por conseguinte, não gerou direito creditório. Em sede recursal, a contribuinte pede preliminarmente o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa e a nulidade ou anulação do acórdão recorrido, pois todos os documentos juntados pela empresa, bem como aqueles anexados pela autoridade julgadora, e ainda aqueles que constam do sistema eletrônico fazendário, eles não foram apreciados, pois se tivessem sido apreciados, a defesa apresentada pela empresa inequivocamente teria sido acolhida. O pedido também de retificação de ofício não foi, de ofício da DCTF também não foi apreciado. No tocante, então, especificamente à retificação da DCTF, já abordando o mérito, a contribuinte cometeu um erro material ao retificar sua DCTF de março de 2011, pois não havia débito apurado de RPJ e CSL em referido mês, porque, como declarado nas respectivas fichas na DIPJ de 2012,
teve prejuízo, a empresa apurou prejuízo fiscal. E ela só percebeu o erro cometido no preenchimento da DCTF quando ela foi intimada do despacho decisório. Por isso, e esse momento já não era mais possível fazer a retificação. Por isso que se solicitou a retificação de ofício, o que não foi apreciado, como já dito, né? O parecer normativo COSIT, número 2 de 2015, que está referido no decisório, ele é inaplicável ao caso em tela e posterior aos fatos ocorridos. Com relação especificamente ao direito creditório, entende a contribuinte que este é certo e inequívoco. Primeiro, porque, como já dito, no mês de março de 2011, houve a suspensão dos débitos de RPJ e CSL, tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal devidamente indicada e declarada na DIPJ. Além disso, e por ter havido prejuízo fiscal e não existir débito, o pagamento efetuado a título de RPJ e CSL de março de 2011 é um pagamento indevido. Além disso, as informações da DIPJ de 2012, elas estão em harmonia com os dados dos perdicompes internos. E ainda mais, na DIPJ constam os números presentes no balanço da empresa e no DRE, e as informações relativas à apuração e ao pagamento dos impostos federais do ano de 2011 não foram, em momento algum, questionados ou impugnados pelo órgão fazendário. Seguindo esta mesma linha, toda a escrituração contábil da contribuinte e as movimentações dos créditos e débitos constantes do diário e do razão, que são enviados eletronicamente via SBED e ED, são de acesso do órgão fazendário e fiscalizador e não foram impugnados em momento algum. Em sede recursal, a contribuinte juntou documentos, quase todos já de acesso de conhecimento do órgão fiscalizador, justamente para comprovar os fatos trazidos no órgão recolhido. Estes documentos, ilustres conselheiros, podem ser analisados por vossas senhorias, ou, caso assim entendam, eles podem ser analisados pela autoridade fiscalizadora com a conversão do julgamento em diligência, conforme já havia sido aceito pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste órgão. A contribuinte gostaria de frisar, praticamente finalizando, o seguinte: a autoridade fiscal, ela não desconstituiu a base de cálculo negativa do IRPJ e da CSL, informado pela contribuinte na DIPJ, relativo a março de 2011. Por conseguinte, os recolhimentos efetuados, título de RPJ e CSL de tal período, são recolhimentos indevidos. O erro no preenchimento de uma DCTF não pode comprometer este crédito, não pode também ser base para se exigir um tributo inexistente, nem se vedar uma compensação de valor recolhido indevidamente. Os princípios que norteiam todo o processo administrativo e tributário, principalmente a busca da verdade material, levam à análise de todos os documentos. E estes documentos confirmam a existência de um direito creditório relativo ao pagamento indevido de RPJ e CSL de março de 2011, e, por conseguinte, a procedência das compensações efetuadas. Assim, pede e espera contribuinte seja acolhida preliminar levantada com a anulação ou anulidade do acórdão recorrido e a conversão do julgamento em diligência para que a turma julgadora ou a autoridade fiscal analise todos os documentos constantes dos autos, inclusive juntados nesta peça processual recursal, e ao final reconheça o pagamento indevido de RPJ e CSL de março de 2011, com o deferimento integral do crédito, a homologação das compensações efetuadas e também com a retificação de ofício da DCTF versada nos autos. Caso assim vossas excelências assim entendam,
pede ainda que, então, esta própria turma analise os documentos e os pedidos aos autos ou determine a conversão do julgamento em diligência para os mesmos fins já indicados assim. Agradeço a todos a atenção, desejo um bom julgamento nessa semana que se inicia. Obrigada a todos. Conselheiro Marco Rogério, ao voto, por favor. Presidente, o voto está disponível. Antes de ir para o... Tem uma prejudicial do contribuinte, tá? Que antes de entrar na discussão meritória, tem uma prejudicial que ele pede uma nulidade, tá? Na decisão ACO. Tá? E então, no seu entender, não houve análise dos dados apresentados, é só manifestação de conformidade, e nem análise da DIPJ, e que não houve apreciação da sua solicitação de justificação de ofício do alegado erro na DCTF. Destaque entendendo que houve um evidente e flagrante cessamento de direito de defesa, pelo que pleiteia que seja considerado nulo o acordo ACO. Eu faço uma análise dessa decisão ACO, tá? E aonde tem aqui, eu sigo os ritos, né? Os elementos foram contrapostos para a decisão ACO e a insurgência com a falta de análise demonstra mais insatisfação com o decidido, pois há toda uma explicação no voto condutor da decisão do porquê não estaria se valendo da mesma como prova hábil ou bastante. Então, eu faço aqui, no que tange alegado a falta de análise da sua solicitação de retificação de ofício, na própria manifestação de conformidade e nos autos, há que se destacar que não foi o motivo principal que levou a não dar a procedência ao pleito do contribuinte. Nessa decisão, invocou-se, inclusive, o regulamento necessário para os casos como o do auto, ou seja, o parecer normativo COSIT 2 de 2015, que frisa que a retificação do CTF deve preceder ao despacho decisório, mas suscitado o litígio, deve trazer aos autos a comprovação do alegado erro cometido e até superar a necessidade de retificação que deixa entender ao longo do seu voto. É um voto até bem bom, até para o contexto que geralmente a gente tem enfrentado. Ou seja, de forma bem direta, não vislumbrei nenhuma nulidade da decisão ACO, pelo que posiciono e voto por rejeitar as suas alegações trazidas na peça recursal. Eu vou colocar em votação, então, Marco. Certo. Conselheiro Pagano. A proposta do relator, preliminarmente, é afastar a arguição de nulidade, de cessamento de defesa, as preliminares do contribuinte. Está sem microfone, Pagano. Está sem microfone. Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Evandro. Microfone. Acompanhe o relator. Júnior. Com o relator. Carmen. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Também com o relator unânime. Pode prosseguir, Marco. No mérito, o caso dos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste colegiado, e presumo que todos os demais. Envolve em síntese o pedido de compensação de um direito creditório baseado no alegado erro do contribuinte quanto do seu pagamento, e na maioria dos casos declarado de CTF. Após sendo processado por DECOMP, no despacho decisório, ao despacho decisório denegando seu pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado no CTF, não estando disponível para eventual repetição. É o caso dos autos. O contribuinte apresenta sua manifestação de conformidade, muitas vezes entendendo que bastaria a DIPJ como prova, para Júnior essa, se for o caso, ou retificar o DCTF após o despacho decisório, e muitas vezes com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolve o diário, razão ou alur. A decisão ACO, baseada apenas no que consta na manifestação de conformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo nos termos do artigo 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios, explicitados assim para demonstrar o alegado. Algo, diga-se de passagem, a decisão ACO deixa bem esclarecido de uma forma bem elogiável. O voto está bom, explicando bem essa questão. Com isso esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elicitar a comprovação do débito de discussão dos autos. Algumas vezes, nesses elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito, contudo não é o caso dos autos. Entendo que, para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos elementos trazidos somente da segunda instância administrativa, algo que não foi feito em nenhum momento anterior.
Destarte, não entendo como oportuno agora, em sede de recursos tributários, verificar documentos que não se encontram conclusivos a esse relator, principalmente para se ter certeza da liquidez do direito creditório. Por conseguinte, proponho a conversão do processo em diligência. Propósito do relator é converter em diligência para que seja feita a análise dos documentos que forem encartados no recurso voluntário, que a gente, via de regra, aceita. Alguém discorda? Vamos à votação. Pagano. Com relator. Evandro. Com relator. Conselheira Júlia. Com relator. Carmen. Com relator. Conselheira Paula. Com relator. Michel. Com o relator, presidente. Também acompanha, então, por unanimidade, convertido em diligência, o Marco faz o final aí do voto dele nesse sentido. Prosseguindo, o julgamento encerrado, prosseguindo o item 16, né? 16 agora. Agora 16 e até o 19, até o não, mais o 21 também é repetitivo, e esse é o paradigma, o 16. Nesse caso, também com o vídeo gravado, o Marco tem condição de disponibilizar, pode fazer um breve relato e disponibilizar o vídeo. Esse é um processo de questão de prova também. O contribuinte entende, presidente, que é um pedido de restituição de R-fonte, tá? Onde ele alega que foi um pagamento categorizado erroneamente quando houve o pagamento em contrato tipo exterior, e ele alega que, na realidade, e aí ele pede a repetição desse pagamento de fonte. Aí o PDComp analisa, denega, em sede de recurso voluntário, em sede de manifestação, ele traz alguns documentos, inclusive um contrato de câmbio em língua estrangeira. Aí a DRJ analisa esses documentos, mesmo sendo em língua não vernácula, a DRJ faz até um tradutor lá, reconhece que fez uma tradução eletrônica, até para ser uma coisa impessoal, tradução, faz análise, entende que não provou o que ele alega e denega esse pleito. Aí, em sede de recurso, ele questiona até esse tradutor automático e também traz a DI. E ele enfatiza lá que isso já bastaria para provar. Aí depois é a minha parte do voto. Tem explicação oral, eu vou disponibilizar aqui só um pouquinho, copiar o link. Silêncio, por favor, microfone fechado. Só me dá uns 5 segundinhos aqui. Disponibilizando. Conselheiros, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa do senhor presidente dessa turma ordinária. A presente sustentação oral se refere ao item 16 dessa pauta, que tem como recorrente a Companhia Industrial de Cimento Apodi e tem como relator o conselheiro Marcos Rogério Borges e respectivos 5 processos vinculados a esse paradigma. Conforme se verifica dos autos, o presente processo trata-se de um pedido de restituição proveniente de um pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte, que é referente ao período de novembro de 2010, no valor de R$ 213.252,25. O conjunto dos processos trata de um processo de restituição e os outros respectivos processos se referem a compensações vinculadas a esse pedido de restituição. O presente pedido de restituição, ele decorreu da verificação por parte da recorrente de que, ao proceder com a revisão dos seus contratos de câmbio, verificou-se que o contrato, que tem como destinatário de valores a empresa LV Tecnológica, foi classificado pelo Banco Bradesco, que os contratos de câmbio foram realizados via Bradesco, como importação de serviços, quando, na verdade, os contratos tratam-se efetivamente de aquisições de mercadorias, importação de mercadorias. E, como se sabe, as importações de mercadorias não configuram fato gerador de imposto de renda e, consequentemente, desobriga a recorrente, o contribuinte, a realizar a retenção
dessa verba tributária. Face a isto, foram corrigidos essa classificação desses contratos e, consequentemente, a empresa fez esse requerimento, esse pedido de restituição do valor indevidamente pago, né? E, contudo, tanto o despacho decisório quanto a Delegacia de Julgamento, a DRJ, não reconheceram o crédito tributário da recorrente em razão, principalmente, de que não houve a retificação da DCTF. E, por isso, seria motivo para que esse crédito não fosse reconhecido. Contudo, como é de conhecimento, e o entendimento não é novo, em homenagem ao próprio princípio da verdade material, este Conselho entende que, caso o contribuinte venha a comprovar os pagamentos indevidos ou alguma situação específica por outros meios, especialmente meios documentais, entende-se que deve-se reconhecer e deve-se flexibilizar algumas situações formais que levam ao óbice do reconhecimento do crédito. E, no presente caso, o contribuinte, a recorrente, ela vem demonstrar, tanto por meio dos contratos de câmbio, quanto por meio das declarações de importação, as DIs, em que os valores se referem a pagamentos relativos à aquisição de equipamentos. Conforme se pode verificar pelas declarações de importação, os valores são exatamente idênticos aos contratos de câmbio, de modo a não deixar qualquer dúvida de que efetivamente essas remessas para o exterior seriam relativas à aquisição de equipamentos e mercadorias. Diante disso, o crédito demonstrada a legitimidade do crédito da recorrente, de modo que a mesma vem requerer que seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, para que seja reconhecido esse crédito e, consequentemente, todas as compensações sejam homologadas totalmente, tendo em vista que restou perfeitamente comprovado e em homenagem ao princípio da verdade material, de que o crédito é legítimo e de que efetivamente ocorreu o fato gerador do imposto de renda. São essas as razões da recorrente, por meio do qual agradece a disponibilidade dos senhores conselheiros. Pois bem, Marco, já pode partir para o seu voto. Certo, presidente, só um pouquinho, deixa eu só configurar aqui, pronto. Vamos lá para o meu voto, então. O voto está lá na folha 9. Do presente, o recurso voluntário. O presente processo versa a respeito de pedido de restituição acumulado com pedido de compensação referente a um processo de direito creditório por conta do alegado equívoco ocorrido na classificação do contrato de câmbio. Resumidamente, a recorrente inicialmente o classificou como transferências financeiras para o exterior, com incidência de fonte, enquanto o correto seria classificá-lo como importação, sem incidência de fonte. O contribuinte, com base no seu alegado equívoco, pagou o fonte e declarou o DCTF. Contudo, observou que não haveria retenção do fonte posteriormente, pelo que pediu repetição do que entende pago indevidamente. Inicialmente, na manifestação de conformidade, trouxe o contrato de câmbio, contudo, em idioma estrangeiro. A decisão acolhe uma tentativa bem válida de esclarecer a situação, verificou que, numa tradução automática disponível online, haveria a referência de serviços pagos por este contrato, o que classificaria como transferências financeiras e com respectiva incidência de fonte. A decisão recorrida também suscitou a necessidade de retificação do CTF, o que não ocorreu no caso concreto. Em sede recursal, o contribuinte agora recorrente reitera sua posição, e para comprovar que não há serviços pagos neste contrato de câmbio, e sim exclusivamente importação de mercadorias, apresenta respectivas declarações de DIs, forestais e tais. Nas suas palavras, embora a DRJ tenha entendido no sentido de que não ficou comprovado que o contrato de câmbio se refere à aquisição de mercadorias no exterior, tomando como base unicamente a tradução realizada por parte do contrato através do Google Translator, a recorrente vem apresentar as DIs, nas quais consta a empresa LV Technology Public Company Limited como exportador, comprovando que a operação objeto do contrato firmado refere-se exclusivamente à importação de mercadorias. Percebe-se que os valores acordados no contrato são os mesmos que constam nas DIs em anexo, fato que comprova de forma irrefutável a ocorrência de qualquer prestação de serviço que justifique o recolhimento de fonte. A alegação de prova material do contribuinte nos autos é basicamente esta. Tá?
Aí ele anexou as DIs. Adicionalmente, pleiteia que seja superada a falta de justificação do CTF, pois não seria um impedimento para reconhecimento do crédito, desde que comprovada sua legitimidade, trazendo decisão do CICAF a respeito. Aí eu parto para a análise. Da análise das DIs apostadas no recurso voluntário, conjugado com os elementos trazidos na peça manifestatória, não verifiquei nenhuma coerência direta do alegado. Tá? Ele diz que é uma prova irrefutável, mas olhando lá, se alguém... O contrato de câmbio e discussão nos autos é inerente ao pagamento de $694 mil, ou convertido na data de 1.208.000. Contudo, as DIs apresentadas não há uma referência direta a esse valor. Aliás, são contratos de 12, 13 milhões de dólares. E essas DIs não estão coincidentes com o montante do contrato apresentado em língua estrangeira na manifestação de conformidade. Ou seja, o contribuinte alega que essas DIs provariam irrefutavelmente a situação. Só que, a não ser que alguém me mostre, eu olhei, procurei, tentei ver a compatibilidade de ADI, os contratos de câmbio, etc. E não achei isso. Não achei os valores, não achei uma referência. Não há uma referência direta como o contribuinte alega. Esse relator que vos fala tentou compatibilizar os valores incertos, não conseguindo. E o recurso voluntário, de uma maneira bem singela, disse que estava ali provado, como supracitado. O que entendi que seria uma referência muito indireta, mas não é. Contudo, não identifiquei o alegado valores acordados no contrato são os mesmos que pontos da DIs, por mais que eu me esforçasse. Se alguém olhar agora e achar isso, não tem problema, se manifeste. Além do mais, vislumbrei uma tentativa da DRJ, instância qual, além da sua capacidade de elucidar a questão. A DRJ falou isso. Pegou todas as provas, olhou, pois o documento apresentado em língua estrangeira deve ser vertido em vernáculo. Aceitou o documento em língua estrangeira, e ainda fez uma tradução, e olha, aqui fala que tem serviço dessa contratação, conforme a jurisprudência. Então, há uma jurisprudência já formada no CARF de não aceitar documentos em língua estrangeira. Tá? Ele tem que ser traduzido para o nosso vernáculo. Então, eu cito aqui uma decisão, tem várias, e também, assim, ó, até essa mesma decisão ali, né, eu comento, tal emenda está baseada no artigo 13, toda a legislação que trata que é obrigatório que o documento seja um vernáculo, ou seja, em língua portuguesa. Igualmente, a mera prestação de prova e demonstração, a ilação um tanto simplista apresentada no recurso voluntário, aproveita a segunda parte da emenda imediatamente supracitada, ou seja, o contribuinte prova, tenta dizer que está aqui a prova, mas não há uma relação direta, eu não identifiquei essa relação direta com o que ele alega. Tá? Eu acho que ele deveria ter aprofundado, explicado se ele acha que é tão irrefutável assim. Eu peço desculpas pela minha limitação, mas não vi essa relação direta entre aquelas DIs ali e um contrato de câmbio do pagamento, ao qual houve uma retenção de fonte, e ele alega depois que foi indevido o recolhimento de fonte. Então, por conseguinte, por falta de provas, né, eu estou negando o provimento. Após o relator é negar provimento, os debates estão abertos, vamos ouvir qualquer manifestação, quem quiser falar, levanta a mão aí e vamos lá. Primeiro, o Pagano levantou a mão. Marco, esse documento em língua estrangeira, ele é relacionado ao quê, para começar? Só para tentar entender melhor, que eu não entendi, assim, qual é a probatória dele? Tá, na verdade é assim, ó, essa empresa, tá, o Pagano, ela, a princípio, fez um contrato com uma empresa lá da China, ou de Hong Kong, tá, e é um contrato de, eu até anotei esses valores em algum lugar aqui, eu até peguei, anotei e procurei essas informações a referência desses valores, e não tem nada próximo, não achei, pelo menos. Esse contrato é o contrato global desse serviço que essa empresa de Hong Kong ou da China vai fazer para a empresa recorrente. Então, ele é um contrato que vale, salvo engano, mais de 30 milhões de dólares. Aí ficou estabelecido nesse contrato, isso na língua estrangeira, lá, nesse contrato que ele apresentou em língua estrangeira. Então, ele, para provar que aquilo ali era só contratação de mercadorias, ele apresentou esse contrato. Aí a DRJ pegou, olha, é um contrato em língua estrangeira, né? Não dificulta. A DRJ até disse assim, o contribuinte alega na minha citação oral, que não, só que não retificou a DCTF. Não foi por isso. A DRJ analisou a materialidade dos documentos apresentados. Aí a DRJ pegou e
colocou no tradutor, e olha, está aqui, ó, aquisição de mercadorias e serviços. Se tem serviço no bojo, tá, tem a retenção de fonte, está pagando por serviço no exterior. Aí ele se insurge até na peça recursal, até um tom até um pouco negativo, olha, não é para colocar no tradutor, não traduziu mal. Na realidade, aquilo ali é uma prova, e aí traz essas DIs de importação de mercadoria, só que essas DIs de importação de mercadoria não tem nada a ver com, nem com o pagamento esse que foi feito, de $694 mil, $695 mil, e nem com esse contrato global de serviço. Ele é uma parcela paga, que a princípio pode ser parte desse contrato, como pode não ser. Tá? Eu não estou... O fato é que ele não mostra. E aí, na peça recursal dele, tudo que ele diz assim, ó, que eu citei ali, está aprovado com essas DIs. Aí há uma certa falta de necessidade. Por eu comentei ali, ó, eu vi algumas decisões da Câmara Superior, contribuinte anexo, e disse, tá, aprova aqui. E só que Marco, deixa eu tentar delimitar um pouquinho, só para prosseguir a discussão, depois a Paula vai falar. Bom, então ele juntou DI, está dizendo que teve essas importações, teve essas operações no exterior, tem língua estrangeira não vertida pelo tradutor oficial, apenas a DRJ fez lá a tradução extra autos, né, vamos dizer assim, só para prosseguir no julgamento, e você acha, em suma, que não houve comprovação dessa retenção na conta. É isso aí, é só a posição. Tá. Paula, pode falar. Não, eu estou vendo aqui o contrato. Na verdade, é um contrato de fornecimento de material. Ele tem um componente de fiscalização depois da implementação na construção desse maquinário. Mas o contrato, no valor de $46 milhões, $46.300.000, ele foi pago em 2 etapas, sendo que a primeira etapa ele pagaria em cash o valor de $6.945.000, e um pagamento de $694.500, depois 6 prestações de $926 mil. Esse contrato de câmbio que incidiu em imposto de renda retido na fonte equivale a $694.500, que é exatamente essa cláusula do contrato que está aí na página. Deixa eu falar aqui para vocês qual a página. Dá uma olhada. Na página 35 do contrato, aqueles documentos comprobatórios que está embaixo ali do recurso voluntário. Então, se a gente for ver o contrato com o valor do contrato de câmbio, aí o valor bate exatamente, que é o $694.500. Agora, eu estou olhando aqui a DI ela faz menção a uns equipamentos, aí eu teria que entrar aqui na lista de equipamentos que foi mandado na primeira remessa, para ver se é tão incontroverso assim. Mas eu não estou achando essa lista de material que estaria listada aqui no contrato. Talvez em outra... Eu estou procurando aqui, tá? Talvez em um anexo, e aí eu teria que ter um maior tempo para procurar. Mas, em tese... O que me parece aqui que a DRJ entendeu que era serviço é uma parte de comissionamento que normalmente em contrato de peça, principalmente para indústrias grandes, assim, eles vêm depois na montagem, ajudam na montagem. Eu não sei se a gente pode entender que o contrato realmente é de serviço ou de fornecimento de material com comissionamento. Aí eu acho que a gente tem que entender se a compra do equipamento já inclui aí o comissionamento. Mas eu não acho que não tenha relação, não. Me parece que tem uma relação. Eu só não estou conseguindo achar aqui, porque a DI, ela fala em partes, e o valor, se não me engano, de $22 mil. Eu estou tentando entender aqui essa DI, para ver quais são os documentos, mas eu acho que aqui talvez se a gente pudesse fazer uma lista de meses... No momento eu falei que não tem relação, diz que não tem relação direta, tá? Ele disse assim, está aqui a DI para provar que era só importação de mercadorias. Não é isso, tá? Primeira questão, é isso que eu falo no meu voto, não tem uma relação direta. Ele diz assim, está aqui a DI para provar. Eu olho a DI, não bate os valores, não tem nada a ver com o pagamento em discussão. Segunda coisa,
a questão de tradução, tá? Tem uma regra no ordenamento jurídico brasileiro que obriga fazer os autos. Não. Tem que ser tradução judicial. Se a gente for usar esse tipo de prova aqui, a gente está abrindo um precedente que não existe em lugar nenhum. Eu sou contra. É que por isso que eu queria... judicial, a documentação tem que ser juramentada, mas eu entendo que aqui, no processo administrativo fiscal, eu aceitaria como meio de prova. Eu não aceitaria. Para avaliar. Eu acho que contribui de cada vez, por favor. Um de cada vez pagando, depois o Evandro. É que nós já tivemos situações como essa, e nós convertemos o processo de diligência para que o contribuinte apresentasse, com tradução juramentada, a documentação que ele apresentou em língua estrangeira. Inclusive, isso para nós, em processos de lucros no exterior, é meio que rotina, né? Então, quando o advogado não apresentava, né, o recorrente não apresentava a documentação com a tradução juramentada em português, a gente convertia em diligência e determinava que ele apresentasse a documentação com tradução juramentada. Caso ele não apresente, aí nós desconsideramos isso como prova, porque, de fato, em língua estrangeira, não é viável nós sopesarmos isso como prova, até porque é regra prevista em lei. Né? Concordo, Pagano. Evandro. Senhor presidente, demais conselheiros, olha, eu li os documentos aqui, eu estou achando difícil correlacionar, né? E o relator aí se debruçou sobre esse processo, não conseguiu fazer essa correlação. Nesse correlacionamento caberia ao contribuinte. Caberia ao contribuinte. Então, se algum dos colegas aí, acho que a gente não tem que ficar discutindo muito mais aqui, se alguns dos colegas entender que querem analisar o processo, dá de vista e faça análise do processo. Porque é impossível nesse momento agora fazer uma análise desse porte aqui, é absolutamente impossível, nem em vista de mesa dá para fazer isso. Então... Não, e principalmente que não vai dar para relacionar, porque a gente não sabe falar chinês. Agora, claro. Olha, tem votos, tem emendas, várias emendas no CARF, eu já votei assim, inclusive, que diz claramente o seguinte: não adianta trazer provas dispersas e esparsas jogadas no meio dos autos, tem que correlacionar as informações com os documentos juntados. Então, não cabe ao relator fazer tudo isso que o contribuinte deveria ter feito. Então, nesse aspecto, não dá tempo de fazer isso aqui. Agora, se algum dos conselheiros acha que precisa analisar melhor, existe à vista. Tá? Então, é esse o ponto. Não dá para ficar mais 2 horas discutindo esse assunto aqui, vendo o processo. É absolutamente impossível. Não dá tempo para isso, gente. Então, é de vista quem achar que tem necessidade. A proposta do relator é de negar provimento em função de tudo aquilo que já foi falado. Pagano. Pode votar, né? Pode sim. Então, eu acho que existe uma possível correlação, sim. Eu vou votar para converter em diligência para ele apresentar a tradução juramentada. Conversão de diligência. A proposta do Pagano é divergindo para diligência. Evandro. Eu vou acompanhar o relator. Júnior. Com a divergência. Carmen. Acompanho o relator. Oi? Quem é a Paula agora? Com a divergência. Luciano? Eu vou com a divergência, presidente. Eu também vou com o relator, eu acho que não dá para o contribuinte, ele já teve toda a possibilidade do mundo, e quando esse processo já não é de hoje, é bem-vindo, já deveria ter feito isso aí, né? Então, eu acompanho, então, por voto de qualidade, negado provimento. Não tem crédito tributário em discussão, né, Marco? Não, é perder conta. Então, tá. Então, negado provimento por voto de qualidade. Prosseguindo. Esse caso, enquanto eu vejo aqui o próximo, é um problema sério. O contribuinte tem que entender, e parece ser uma empresa de porte, né? E trazer a correlação. É impossível, o relator ainda há um certo tempo de ver, mas o Marco é extremamente cuidadoso, parcimonioso nessas análises, olhou peça a peça, não conseguiu fazer essa correlação. O contribuinte tem que trazer isso de uma forma que seja possível, porque num julgamento desse, de tantos processos, o relator ainda se debruça sobre ele, mas e nós? Como é que nós podemos analisar isso correndo aqui? É impossível, as provas têm que vir ordenadas, senão fica realmente bastante difícil. Prosseguindo agora, item 24 da pauta, que é a relatoria da conselheira Júnior. Agora nós já estamos entrando na exclusão do simples. Terminamos os votos, os processos relativos a repetitivos. Júnior, a sua relatoria, item 24, guinchou, Valinhos Transportes Eireli. Aí desde de manhã já, presidente. Como não há sustentação oral e ok, relatório e voto. Tá? Essa situação aqui é praticamente a mesma daquele outro processo, é uma questão de uma inclusão de uma atividade, de um KNAI, de uma atividade dentre aquelas simples federal não, nacional, né?
foi uma inclusão de uma atividade vedada, tá? Ela basicamente reiterou já os argumentos e transcreveu, e acho que a gente já pode ir para o voto, está na página 3. O recurso pode ir? Recurso preenche os pressupostos legais, motivo pelo qual deve conheço. A vedação existente na Lei Complementar 123, repetida na resolução número 4 e na resolução 94, é absoluta em relação à atividade objeto da vedação, inexistindo distinção em razão da avaliação da preponderância dessa atividade vedada frente às demais, eventualmente realizadas pela pessoa jurídica. Além disso, inexiste comprovação do alegado erro na atualização cadastral do CNPJ, especialmente quando verificado que os registros das atividades secundárias encontram-se compatíveis com os atos constitutivos da pessoa jurídica. Engana-se a recorrente quando cogita que a decisão recorrida mirou simples desatendimento de formalidade. Em verdade, a pessoa jurídica incidiu, por ato próprio, a hipótese de vedação do ingresso no regime especial, o qual impõe a exclusão automática como visto normativamente. Não se trata, pois, de mero formalismo, mas sim do reconhecimento da desconformidade da pessoa jurídica frente aos requisitos legais indispensáveis para o usufruto da sistemática do Simples Nacional, à vista da assunção de atividade incompatível com tal regime. É importante destacar que, nos termos do artigo 136 do CTN, aspas, a responsabilidade por infrações à legislação independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A materialidade da inadequação do objeto social do impugnante às regras de ingresso encontra-se estampadas nos seus atos constitutivos e na ação voluntária de atualizar os registros do CNPJ, excluindo a atividade impeditiva. Esta é a linha de entendimento do Comitê Gestor do Simples, expressa na orientação dada através das aspas, perguntas e respostas disponibilizadas na internet. Esse também tem sido o posicionamento desse Conselho, conforme se verifica pelo Acórdão 1001-000-366. E aí eu transcrevo aí. Finalmente, o questionamento quanto à razoabilidade e proporcionalidade da referida disposição legal deve ser feito perante o Poder Judiciário, uma vez que, conforme disposto na súmula CARF número 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Em face o exposto, nego provimento ao recurso. Alguém quer se manifestar? Vou colher a votação, então. Conselheiro Marco Rogério propôs a relatora negar provimento. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho a relatora. Carmen. Acompanho. Paula. A relatora. Luciano. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, por unanimidade, negado o provimento, julgamento encerrado. Continuando, ainda da relatoria da conselheira Júnia, o item 25 da pauta, João Matias Fleck. Júnia, por favor, voto e... Esse aqui é uma questão seguinte, ele alega, é uma atividade, também exclusão por exercício de atividade vedada, foi em razão de, na verdade, a fiscalização começou num tomador, numa outra empresa que era tomadora de serviços dessa empresa, que é a recorrente. E em razão desse contrato que foi firmado por essa tomadora de serviço, a fiscalização identificou que, na verdade, ela fazia não só transporte de carga, mas por meio do contrato que ela fazia também transporte de passageiros. Foi negado provimento, esse é uma das situações, tá, em que eu iria optar pelo não conhecimento do recurso, mas que mudei, tá, e vou conhecê-lo e vou negar provimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu até coloquei aí na partezinha final do relatório, olha lá, o contribuinte apresentou recurso voluntário de folha 64 e 65, no qual reproduz ipsis literis as alegações da manifestação de inconformidade, sem contestar qualquer dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na decisão recorrida. O que acontece?
Nesse caso aqui, não era uma questão de que incluiu um KNAI diferente, ou seja, era uma questão probatória realmente, né? E ele alegou uma série de coisas, a DRJ refutou uma a uma, e ele simplesmente repetiu, tá? Mas, enfim, vamos olhar aí. A decisão recorrida rebateu cada uma das razões apontadas na manifestação de inconformidade, trazendo, inclusive, elementos que comprovavam a incompatibilidade fática das mencionadas alegações, conforme se verifica pelos trechos abaixo reproduzidos. Em sua defesa, a interessada argumenta que a Resolução 94, em seu anexo 13, lista as atividades permitidas ao MEI, dentre as quais situa-se transporte de passageiros, sob o KNAI 4929, denotando autorização para que possa permanecer no Simples Nacional. Cabe observar que o CIMEI, Sistema de Microempreendedor Individual, consiste em um sistema de recolhimento de valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. É um sistema acessível ao microempreendedor individual que atenda aos requisitos previstos no artigo 18A da Lei Complementar 123 e que tenha feito solicitação de enquadramento no CIMEI. Conforme registro da RFB, a interessada é optante pelo Simples Nacional desde 1/7/2007, não sendo, entretanto, optante pelo CIMEI, razão pela qual a argumentação não tem sustentação. Ocorre que o invocado código relativo ao transporte de passageiros sob regime de fretamento municipal não se identifica com a atividade que motivou a exclusão da análise, transporte intermunicipal de pessoas, atividade essa confirmada pelos contratos e notas fiscais integrantes dos autos e não contestada pela interessada. O cadastro CNPJ da interessada, assim como o requerimento de empresário, com registro na Junta do Estado do Rio Grande do Sul, em 12/9/2008, confirma o exercício da atividade motivadora. E aí eu coloquei aí, copiei. Vale destacar que, em consonância com as disposições do artigo 17 da Lei Complementar 123, com os efeitos a partir de 1/2009, em face do artigo 1423 da Resolução 50, relaciona, entre outros, como impeditivo simples, o KNAI 4929-9. A interessada argumenta também que a atividade econômica principal é a fabricação de calçados de couro, que é permitida no Simples. Quanto a esse argumento, pode-se observar que, apesar da mencionada atividade do KNAI 1531 constar como principal no cadastro CNPJ, essa indicação está equivocada, uma vez que se encontra divergente dos dados do requerimento de empresário. Bom, e aí eu coloquei aqui, e seu recurso, no entanto, é recorrente no impugna qualquer dessas razões, se limitando a repetir as razões já expostas quando a manifestação de inconformidade, as quais foram individualmente analisadas e refutadas pela decisão recorrida. Tá? Aí eu cito o artigo 932, dizendo que não conhece de recurso, que não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tá? Aí eu coloco aí o que a Tereza Alvim está falando, mas, e até tem uma decisão, achei uma decisão do CARF não conhecendo do recurso por ausência de observância do princípio da dialeticidade. Eu ainda tenho dúvida quanto a isso, como se trata especificamente de um processo de simples, de empresas que muitas vezes não têm advogados para se defender, e tendo em vista também o princípio do formalismo moderado, apesar de ter colocado isso aqui, eu estou, só para alterar, porque eu esqueci de alterar o voto aí, presidente, eu estou conhecendo o recurso e negando o provimento. Embora tenha dúvida ainda quanto a isso, para ser bem honesta. Bom, então a proposta da conselheira é conhecendo o recurso e negar o provimento, eu até cumprimento pelo bom senso, né, pela disponibilidade até de refazer o pensamento dela inicialmente colocado naquele voto anterior lá que o Pagano estava fazendo. E acho que tem bastante coerência. Vou colocar em discussão, se alguém quiser se manifestar. Já conversamos bastante sobre isso, no caso do Pagano. Acho que não temos necessidade de prosseguir muito na discussão, podemos votar. Mas se alguém quiser falar, eu abro a palavra. Fala, Paula. Não, só para falar que eu acho que esse é um pouco diferente do caso do Pagano, e eu, já até antecipando o meu voto, eu acho que, Júnior, assim, até cumprimento pelo seu voto, e eu concordo no não conhecimento, até por falta dos requisitos de admissibilidade mesmo, assim, como a matéria não foi impugnada,
eu acho que é um dos requisitos para admissibilidade para conhecimento do recurso. Só esclarecendo, Paula, então você diverge, porque eu esqueci de alterar aqui a emenda, mas, como eu disse, eu pensando de ontem para hoje, fiquei pensando muito nesses processos, tem uns 3 processos que estão nesse sentido, tá? E, na verdade, eu vou complementar, vocês me desculpem, porque eu decidi isso aqui hoje, apesar de achar e ter exposto aí claramente que não há um atendimento à dialeticidade, ao artigo 932 do CPC, eu estou mudando especialmente porque eu estou tratando aqui de um processo de simples. E não só de um processo de simples. Quando a gente está falando de um processo administrativo, eu ainda não estou, assim, totalmente confiante nisso, não. Tanto é que estou mudando meu voto. Não se requer, não é obrigatório o advogado. Tá? Então, eu acho que nós temos que ponderar essa obediência ao princípio da dialeticidade, do artigo 932, com essa questão, entendeu? Você vê que empresas muito pequenas, independente disso, a gente sabe, obviamente, que quando a gente está falando de empresas maiores, eles têm advogado, né? Vão ao CARF. Essas empresas aqui, não. Então, bom, só para esclarecer, eu estou, obviamente, negando o provimento, porque não foi atacado nada, mas eu estou conhecendo. Okay. Por enquanto, eu não me sinto confortável de não conhecer. Ok, tá ok. Marco? É uma seara complexa, né? Mas eu também compartilho das mesmas dúvidas e dilemas. Mas eu acompanho a relatora, então ela está negando, né? Está conhecendo do recurso e negando o provimento no mérito. Negando o provimento. Acompanho. Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Acompanho. Evandro? Eu penso que a gente não deve ser aplicada essa regra do processo civil ao processo PAF, não. Eu acho que eu vou nessa direção do formalismo moderado aí. Eu penso até que é o direito do contribuinte que as questões dele sejam apreciadas nas 2 instâncias administrativas. Eu conheço a regra do processo civil e lá, de fato, ela é aplicada, mas tem várias outras regras que são aplicadas lá e a gente interpreta elas de forma mais moderada aqui no PAF. Então, eu vou acompanhar a relatora. Carmen? Acompanho. Paula? Eu vou divergir para não conhecer do recurso. Eu entendo a gente flexibilizar o formalismo, né, no processo administrativo fiscal, mas nesse caso, eu acho que quando o contribuinte, ainda que ele seja pequeno, e vocês sabem que eu sou uma das mais sensíveis, né, a essa questão, mas eu acho que ainda quando o contribuinte, ele mesmo elabora a sua peça recursal, ele tem que atacar os pontos, ele tem que impugnar os pontos que ele quer fazer, né? Então, eu não vou conhecer do recurso. Luciano? Presidente, eu acompanho a relatora só rapidamente. Eu também tenho essas dúvidas muitas vezes, Júnior, mas eu conheço, na maioria dos casos, só para verificar se está tudo certo, né, porque às vezes os posicionamentos são diferentes. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, inclusive tem muitos, acho que tem 12 processos meus pautados para sessão, e muitos deles eu analiso exatamente esse informalismo ou formalismo moderado, né? E esse problema todo, a falta de estrutura que tem essas empresas, bem colocado pela Júnior. Então, e com o processo administrativo fiscal se pauta pela busca da verdade material e por esse informalismo, eu acho que muitas coisas podem ser relevadas, ao contrário do judiciário. O judiciário é uma estrutura complexa, extremamente engessada, né, tem que seguir exatamente a lei, os magistrados estão lá para isso. Aqui a gente busca realmente a verdade. Muitas vezes um contribuinte pequenininho desse não consegue ter todo esse entendimento e ele apenas escreve lá o que ele acha que tem que escrever. E muitas vezes foge até a mínima noção, né, o que deveria fazer no recurso voluntário. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu acho que nesse ponto eu acompanho a Júnior e respeito a posição de quem pensa diferente, mas nesse caso conheço sim do recurso, mas no mérito, claro, vou acompanhar a relatora. Então, julgamento encerrado por maioria de votos. Vencida a Paula, que
Não conhecia. Seguindo, item 27, agora é seu, Pagano. Interpool. Turismo Limitado. Ela deve estar na base, presidente. Então, pode disponibilizar, faz um relatório e eu voto. Bom, esse aqui é um processo de exclusão do Simples Federal, por meio do ato declaratório executivo 158, do qual o interessado tomou ciência em quadro 7 de 2012, em virtude de excesso de receita bruta oferido no calendário de 2003. De acordo com a representação administrativa para exclusão, a soma das receitas do interessado referente ao exercício de 2003 foi feita com base no preço do serviço prestado, cujas notas e recibos estão consignados no livro caixa. Então, aqui no livro caixa, os valores referentes às notas fiscais e recibos de venda, devidamente relacionados e totalizados, foram os seguintes. Em relação à soma e valores das notas fiscais emitidas, foi aproximadamente Pagano, 3. com licença. Está na base? Não está na base? Está na base. Que nome aqui? Interpool exclusão do Simples. Interpool. Não tá. Só se mudou o nome. Tô vendo aqui não, Pagano. Engraçado, eu acabei de pôr, pus hoje de manhã. Tem rádio, PB, Paraty, Fórmula K, Fazenda, Big Burg e o IEST. Engraçado. Peraí, então tudo bem, eu vou salvar de novo aqui. Joia. Não está aqui, não. Disponibiliza aí, ele faz continua com o relatório. Nossa, para mim está aparecendo que está na base. Vou salvar de novo. Verifique agora, por favor, colega. Agora tá. Agora tá. Tá? Pode continuar? Vou começar do início, tá? É um ato de exclusão, né, do ano de 2012, simples federal, em virtude do excesso de receita bruta oferido no ano de 2003. De acordo com a representação administrativa para exclusão do Simples, a soma das receitas interessadas referente ao exercício de 2003 foi feita com base no preço dos serviços prestados, cujas notas fiscais e recibos estão consignados no livro caixa. Então, no livro caixa, os valores referentes às notas fiscais e os recibos de venda, devidamente relacionados e totalizados, foram os seguintes. A relação em soma dos valores das notas fiscais emitidas foi em torno de 523 mil. E a relação em soma dos valores dos recibos de vendas foi em torno de 1.527.000. Em razão do interessado ter oferido a receita bruta superior ao permitido para a opção do Simples Federal no ano calendário 2003, conforme artigo 9º, inciso 2º da 9.317/96, ela foi excluída do Simples Federal, conforme previsto no artigo 14. A recorrente foi intimada de sua exclusão e ofereceu manifestação de conformidade, pleiteando o cancelamento do ato executivo, devido à sua nulidade, eis que, segundo a contribuinte, não ultrapassou o limite previsto, eis que o seu faturamento para o ano 2003 foi de 529. A DRJ manteve integralmente o ato de exclusão, indeferindo a manifestação de conformidade. Inconformada, a recorrente depôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da impugnação, alegando preliminarmente a decadência do direito da fiscalização excluída do fisco, do Simples, eis que decorreu mais de 8 anos entre a data do deferimento da adesão ao Simples e o ato executivo de exclusão, que foi feito em 28/6/2012. Seguidos, os autos foram ao CARF, foram distribuídos ao conselheiro para votar. É o relatório. Alguém tem alguma dúvida? Preciso repetir alguma coisa? Não. Ficou bem claro, Pagano. Pode ir ao voto. Tá, o recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivos pelos quais deve ser admitido. A preliminar de decadência. A recorrente requer a nulidade do ato de exclusão, né, executivo de exclusão do Simples Federal, alegando que foi atingido pela decadência. Segundo a recorrente, ocorreu a decadência do direito da fiscalização excluí-la do Simples, eis que decorreu mais de 8 anos entre a data do deferimento de adesão ao Simples e o ato executivo de exclusão, em 28/6/2012. Então, a alegação não deve ser acolhida,
eis que não se trata de lançamento de ofício do crédito tributário, regulamentado pelos artigos 150, parágrafo 4º e 173, inciso 1º, âmbito do CTN. Mérito. Pode ir ao mérito ou alguém tem alguma... Não pode ir ao mérito, vai em frente. Alega a recorrente que a fiscalização considerou a receita de operações em conta alheia de agência de turismo, que se refere à receita de intermediação remunerada, de reserva de acomodações em meios de hospedagem, intermediação de venda de passagens, excursões e viagens, dentre outras, sendo que deveria considerar como receita bruta para a base de cálculo do Simples Federal apenas o resultado das operações, ou seja, as comissões ou adicional recebido pelo agenciamento. Pois bem, em relação a esta alegação da recorrente, entendo que não deve prosperar. O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 9.317/96, citada pela recorrente em seu recurso e abaixo transcrito, para o cômputo do imposto a ser pago pelo Simples Nacional, aqui é o Simples Nacional, mas é federal, determina a exclusão na receita bruta do produto de venda de bens e serviços nas operações por conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, ou seja, ao contrário do alegado pela recorrente, para o cálculo da receita bruta para o Simples Federal, o artigo determina a soma das duas contas. Vejamos. Artigo 2º, para fins disposto nesta lei, considera-se, parágrafo 2º, para fins do dispositivo nesse artigo, considera-se a receita bruta o produto de venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Sendo assim, a fiscalização agiu corretamente a considerar a receita bruta total encontrada por meio das notas fiscais e os recibos de vendas, todos registrados no livro caixa. Assim, os valores referentes nas notas fiscais e os recibos de venda, devidamente relacionados e totalizados no livro caixa, foram os seguintes: 523 de nota fiscal e 1.527.000 de recibos de venda. Dessa forma, somando-se os valores acima indicados, a recorrente oferiu receita bruta superior ao permitido para a opção pelo Simples Federal no ano calendário 2003, conforme disposto no artigo 9º, inciso 2 da 9.317. Agindo corretamente a fiscalização, a excluí-la de ofício do Simples Federal, conforme artigo 14, inciso 1º da Lei 9.537. Pelo exposto, e por tudo que consta processado nos autos, conheço o recurso voluntário e nego provimento para manter a exclusão da empresa do Simples Federal, conforme termo de exclusão do Simples. O que acontece aqui é que, como ela era uma agência de turismo, ela queria que fosse tributado a receita tributada pelo Simples Federal fosse só a diferença, entre os valores pagos e as comissões que ela recebe, na verdade. Mas o artigo específico dessa lei, inclusive que foi citado por ela, para que fosse excluída a outra parte da receita bruta, que seria a receita total, ele falou o contrário do que ela alegou. Tem que ser somada as duas contas. É como eu voto. A proposta do relator é de negar provimento. Acho que bem claro, Matheus? Não tem necessidade de muitas discussões. Concordar com a posição do relator ou não. O resumo não é paga, é só isso aí. A discussão dela é só isso. Olha, eu faturo 100, mas dos 100 eu só tenho 10, 90 não é meu. É isso. Exato, exatamente, entendeu? Marco, Rogério. É bem tranquilo isso aí. Toda a defesa dela também é nessa questão que ela quer excluir a outra parte, que ela entende que não é receita. Acompanhe com o relator. Conselheiro Evandro. Microfone. Evandro? Você está congelado, Evandro. Sai e volta. Isso. Não apareceu ainda, não estamos aguardando. Vamos esperar o Evandro voltar. Vamos esperar um pouquinho que ele já volta. São os problemas do novo normal. Pronto. Ok, Evandro? Pronto, ok. Você acompanhou direitinho, não estava fora. A proposta do relator, então, tudo ok. Já entendeu, o caso aqui. Então, Marco já não sabe o caso qual é? Não, mesmo, caiu. Então tá, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Basicamente é o seguinte, é uma empresa de turismo, agência de viagem e tal, que ela alega que o faturamento dela não é o total, ela tem uma parte e a outra parte são dos clientes. Resumidamente é isso.
voto, então, do conselheiro foi no sentido de negar provimento, o Marco acompanhou. Tá? Sua vez. Eu vou acompanhar o relator. Júnia. Com o relator. Conselheira Carmen. Com o relator. Conselheira Paula. O relator. Luciano. O relator, presidente. Como o Marco falou, já é um caso clássico e conhecido, né? Se o contribuinte acha que ser tributado sobre a receita não compensa, faça lucro real. Aí todos esses custos vão estar lá no lucro real. É assim que funciona, é a regra, né? Opções não faltam. Então, por unanimidade, negado o provimento, julgamento encerrado. Continuando, ainda é sua, pagando relatoria, o item 28, PB Granitos Limitada. Também já deve estar na base, presidente, se vocês quiserem confirmar, por favor. Verifique que está na base para não ter problema. Tá, sim. Pode passar relato. Eu vou começar. Faz um breve relato e vai ao voto. Também é um recurso voluntário interposto face ao acordo da delegacia, que decidiu manter a exclusão do recorrente simples nacional, devido a débitos sem exigibilidade suspensa, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. A recorrente foi excluída do simples nacional pelo declaratório executivo 690853, pedido em 10 de setembro de 2012, que excluiu a partir de 1 de janeiro de 2013 a contribuinte simples nacional. A exclusão deu-se nos termos do artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006, e a linha D, inciso 2 do artigo 73, combinada com o inciso 1 do artigo 76, ambos da resolução do Conselho do Simples, 94/2011. Pode passar o voto, presidente? Sim, Wagner, vai ao voto. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu termine de ler o relatório? Acho que no voto você volta a situação, né? Qualquer dúvida, a gente conversa com você no voto. O recurso tempestivo é tempestivo e trata de matéria de competência desta Corte Administrativa, motivo pelo qual deve ser admitido. Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão do recorrente do Simples Nacional devido a débito sem exigibilidade suspensa e os argumentos de defesa não apresentam qualquer prova de que tenha pago, parcelado ou garantido os débitos na execução fiscal dentro do prazo previsto, entendo que o acórdão deve ser mantido. A recorrente alega que foi incluída no polo passivo da execução fiscal em trâmite na segunda vara federal de Cachoeiro do Itapemirim, no processo final 696, como sucessora dos débitos tributários a ele exigidos de forma indevida. Informa que não tem relação nenhuma com os débitos exigidos na execução fiscal e que, inclusive, já ofereceu embargos à execução. Entretanto, ao analisar os documentos acostados aos autos pela própria recorrente, verifiquei que os embargos à execução foram jurados extintos por falta de garantia do juízo. Eu colacionei aqui a decisão da extinção dos embargos. Também, a recorrente não juntou aos autos em epígrafe a certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativa para demonstrar que os débitos executados indicados no ADE, de exclusão do Simples Nacional, encontram-se com exigibilidade suspensa. Sendo assim, entendo que o acordo recorrido, que manteve o declaratório de exclusão, não merece ser reformado, eis que não existem provas nos autos e que a recorrente teria garantido, pago ou parcelado os débitos objeto do ADE do processo em epígrafe. Quanto à alegação de que teria sido incluída indevidamente no polo passivo da execução fiscal por sucessão de outra empresa que de fato era devedora dos débitos, entendo que este CARF, por meio desse processo administrativo, não é o juiz adequado para se discutir tal matéria, eis que a decisão da segunda vara federal de Cachoeiro do Itapemirim prevalece sobre qualquer decisão que for tomada por este tribunal administrativo sobre este tema. Ou seja, caso realmente a recorrente tenha sido incluída indevidamente no polo passivo da execução fiscal, a recorrente deverá se defender de tal suposta ilegalidade junto ao juízo competente para tanto, ou seja, a segunda vara federal. Assim, como os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples, indicados no ADE, não foram quitados, parcelados ou garantidos até o momento, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar provimento a recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Situação bem clara. Se alguém tiver alguma colocação, a palavra está aberta, só levanta a mão. Então vamos à votação. Marco Rogério, proposta do relator, conhecer e negar provimento. Acompanho integralmente, presidente. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Júnia. Com o relator. Carmen.
Acompanho. Conselheira Paula. Acompanho o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, unanimidade, negado o provimento. Continuando, agora a relatoria da conselheira Paula, item 29, CS Silva Limitada. Paula, por favor. Relator e voto. O processo já está aí na base. Esse é um processo também que trata de exclusão do Simples Nacional, e a exclusão, segundo a ADE, ela se deu por duas razões. A primeira, por se utilizar de interposta pessoa, constituindo pessoa jurídica ficta, e a segunda razão, por omissão na folha de pagamento da empresa de documento de informação previsto pela legislação previdenciária, segurado, empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual. Bom, a fiscalização, ela, em visita às instalações das empresas, ela trouxe um rol de provas para poder realizar a exclusão do Simples. Eu não vou ler todo, mas só para vocês terem uma ideia, aí, olha, foram mais de 10 fatos, né, que foram enumerados e explicados para poder embasar a emissão do ADE. A recorrente, por sua vez, ela, a decisão da DRJ também corroborou, né, e manteve a exclusão da recorrente do Simples, e no recurso voluntário, a recorrente, ela requer exclusivamente, única e exclusivamente, o sobrestamento desse julgamento para que os recursos voluntários interpostos em outros 2 processos administrativos fiscais sejam julgados, porque ela está dizendo que esse processo é decorrente dos outros processos e que os efeitos das decisões daqueles processos influenciaria nessa decisão. Eu vou para o voto, então, que está a folha número 5. E, bom, o recurso, ele atende os requisitos de admissibilidade, então eu conheço. A recorrente foi excluída do Simples Nacional, como eu disse, com efeitos a partir de 2007, de julho de 2007, e em razão dela ter incorrido nas hipóteses previstas nos incisos 4 e 12 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. E, como eu disse também, a recorrente, única e exclusivamente por meio do recurso voluntário, ela pugna pelo sobrestamento desse julgamento, até que os recursos voluntários de 2 processos aí de final 2011-72 e 2011-17 sejam julgados, vez que alega ser o presente processo decorrente daqueles. Aduz que, por força dos artigos 39, parágrafo 6º da Lei Complementar 123 de 2006 e do artigo 151 do CTN, o ato de exclusão do presente processo deve ficar suspenso até o julgamento definitivo dos processos apontados como principais. De acordo com a decisão recorrida, os processos apontados pela recorrente como sendo originários desse foram julgados pela 7ª turma da DRJ de Porto Alegre em sessão de 13 de janeiro de 2014 e, por unanimidade de votos, as impugnações apresentadas foram consideradas improcedentes e os créditos tributários exigidos foram mantidos. As decisões foram similares, divergindo apenas em relação ao período de apuração, e foram assim ementadas. Eu trago as emendas. Como se pode observar, o objeto dos processos indicados pela recorrente, do qual o presente processo seria supostamente decorrente, trata da cobrança das contribuições previdenciárias que teriam sido suprimidas em razão da simulação engendrada pela recorrente para se beneficiar do regime de tributação do Simples Nacional. Nesse diapasão, não se pode entender que o presente processo seja decorrente daqueles, mas tão somente que os objetos dos processos em questão tratam cada um de um efeito diferente provocado pelos fatos descritos no relatório de representação administrativa para a exclusão do Simples Nacional. Nota-se que a exclusão da recorrente do Simples Nacional, nesse caso, se deu por 2 razões. A primeira, por utilizar-se de interpostas pessoas para evitar que a mesma ultrapassasse o limite de faturamento de R$2.400.000, R$2.400.000, exigido para o enquadramento da empresa de pequeno porte,
E, segundo, por omitir empregados em sua folha de pagamento. Assim, o fato de estar se discutindo em outros processos administrativos fiscais a procedência do lançamento das contribuições previdenciárias supostamente suprimidas em virtude dos fatos narrados no relatório de representação administrativa para a exclusão do Simples Nacional, em nada altera o resultado desse julgamento. Feitas essas considerações, e diante das fartas e robustas evidências apresentadas no relatório da representação administrativa para a exclusão do Simples Nacional de folhas 2 a 14, que embasou o ADE de 25/10/2011, bem como o fato da recorrente nada ter alegado quanto aos fatos a ela imputados, que pudessem atacar os fundamentos da decisão recorrida, não há, no entender dessa conselheira, outra alternativa senão negar provimento ao recurso voluntário para manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional. É como voto. Proposta da conselheira Paula, negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer se manifestar? Votando, Marco Rogério. Esse é um processo, Paula, que cai naqueles limiares do conhecimento, né? O recurso voluntário não fala... Mas, apesar dele não falar nada, ele pede o sobrestamento, né? Só isso. E aí eu achei que eu tinha que conhecer para dizer que em nada ele interfere, né? Então... Okay. Tranquilo, acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho a relatora. Júnior? Com a relatora. Carmen? Com a relatora. Luciano? Relatora, presidente. Também acompanha a relatora, unanimidade. Teve o julgamento encerrado. Um comentário. Essa turma 1402 tem algumas coisas que são icônicas. Houve uma época que só se falava em cancelar a decisão da DRJ. Qualquer assunto era nulidade da decisão da DRJ. Agora virou não conhecendo o recurso. Agora é a nova, é a bola da vez. É emblemático isso aqui. Vamos na próxima que vem. São os ícones que vêm aqui. Continuando. Item 30 da pauta. Conselheiro Luciano. Curso Taurus Limitada. A sua relatoria, breve relato e o voto, Luciano. Presidente, só um minutinho. Já está na pasta. Eu vou fazer a leitura aqui da... Leitura não, vou falar breve relato já... Só um minutinho aqui, por favor. 30. Curso Taurus. É curso de tiro, isso? Não, eu também achei que fosse, mas não é. É uma escola que tem no Rio de Janeiro. Entendi. Então, bem... Mas é uma escola e não é de tiro, não. Uma escola de, enfim, de ensino mesmo. Bom, se trata de um auto de infração com vários lançamentos. Alguns lançamentos se deram em virtude de exclusão do Simples desde fevereiro de 2006. Essa exclusão do Simples se deu em virtude do ato declaratório executivo número 6. E os outros lançamentos, se eu não me engano, foram 16 ao todo. Os outros lançamentos foram referentes a 2004 e 2005, por falta de recolhimento total. Muitas vezes porque o contribuinte ele recolhia no sistema Simples, né, ou recolhia como se fosse do Simples, mas não estava no Simples. Então, os lançamentos eles foram todos efetuados com base no lucro arbitrado e regime cumulativo, uma vez que não houve opção do contribuinte, e também a escrituração era precária. A contribuinte apresentou outras duas impugnações. A primeira impugnação questionava o ADE número 6, e ela foi julgada improcedente em 2011. A segunda impugnação intenta que seja retificada a sua opção pelo Simples retroativamente até 1997. E ela não foi julgada ainda. Né? São 16 impugnações que ela apresentou. Todas elas, porque ela recebeu 16 lançamentos, né? E aí ela fez a mesma impugnação para todos eles. Então, apesar de serem 16 impugnações apresentadas, né, e todos os documentos, isso é um dos motivos que o processo fica bastante extenso,
todas elas foram idênticas. Então, dá para julgar todas, né, enfim, pelo mesmo motivo. Basicamente, ela alegou nas impugnações que o fisco deveria aguardar o julgamento do processo de exclusão para depois efetuar o lançamento, não poderia ser retroativa à exclusão e que ela prestou todas as informações devidas e por isso deveria ser, não deveria ser lucro arbitrado, né? A DRJ reconheceu parcialmente a procedência, pois quando foram lançados não foram reconhecidos os valores recolhidos por ela como simples, né? Então, ela recolheu uma parcela simples e aí a autoridade administrativa não considerou esses valores para fins do lançamento. No recurso voluntário, ela apresentou ipsis literis os argumentos da impugnação, ou seja, um caso, né, igual que nós estávamos discutindo agora há pouco. Enfim, vou passar agora para o voto, que está no parágrafo, aliás, tempestividade, parágrafo 12 do meu voto. Vamos lá. Com base no artigo 33 do decreto 7.235 e na constatação da data de intimação da decisão da RJ, folhas 438, 31/1 de 2011, bem como do protocolo do recurso voluntário, folhas 439, 2 de março de 2011, conclui-se que esse é tempestivo, razão pela qual conheço e no mérito passo a apreciá-lo. O recorrente alega que não haveria autorização para efetivação dos lançamentos tributários, uma vez que há processo administrativo que discute a exclusão do contribuinte do Simples. Sobre esse tema, o CARF já se manifestou, inclusive emitindo súmula a respeito, de número 77, a qual prevê que a possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório ADE e exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Em analisar o caso, percebe que se trata especificamente do questionamento levantado pela contribuinte, que tem como efeito, portanto, a improcedência dessa alegação. Quanto à alegação de que o recorrente não poderia ser excluído de forma retroativa, deve-se lembrar que o objeto do presente processo se limita à análise do lançamento e sua consequente lavratura, e não à sua exclusão do regime simplificado. E como visto no tópico anterior, há entendimento simulado que é possível a realização do lançamento, mesmo não havendo decisão em outro processo sobre a exclusão. Portanto, não há que se acolher esse argumento. A decisão da DRJ levou em consideração os valores recolhidos, ainda que de acordo com a sistemática do público, para abatê-los, do valor dos lançamentos. Tal ponto é regular e está de acordo com a interpretação desse conselho. Isso pode ser constatado por meio da súmula CARF número 76, que dispõe que, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão dos simples, devem ser deduzidos os eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos seus próprios fundamentos. Propósito do relator, então, né, conhecer, afastar as preliminares e negar provimento. Algum comentário? Alguém tem alguma dúvida sobre o processo? Marco. Votando. Esse outro processo lá de 97 que ele cita aqui, o Luciano chegou a olhar? Não, tem alguma coisa... Sim, na verdade é o processo de amanhã, eu acho. Ah, é? Ah, tá. A minha relatoria também. Só que mas ele tem alguma influência nesse aqui? Não, só se for reconhecido que sim, né? Mas ele tá alegando aqui que não poderia haver o lançamento. Ele não pede anulação do lançamento em virtude que ele está no simples, né? Okay. Então, assim, o que ele contesta é a questão. Oi? Acompanha. Pagando. Eu acompanho. Evandro? Acompanho o relator. Júnior? Com o relator. Carmen? Com o relator. Paula? Com o relator. Eu também vou com o relator, só uma colocação, né? Taurus realmente dá a impressão que é armas, mas porque eu vejo de arma, mas na verdade Taurus em castelhano acho que significa touro, deve ser mais ou menos ligado a isso, né? Bovino, qualquer coisa assim, tá? Então, menos, né? Não,
Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, tá ok? Ok. Janaíne, Oi, presidente. 10 minutos de intervalo. Tá bem, gravação interrompida.